Antes de eu te mostrar o quarto sinal, preciso que você fique até o final desse vídeo, porque esse sinal específico não atinge quem está longe de Deus. Ele atinge exatamente quem reza há décadas. E quando eu te contar o quinto indicador, você vai entender por que tantas pessoas devotas estão sofrendo sem saber o motivo. Eu não posso antecipar essa parte. Fica aqui comigo. Agora me deixa te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha tido coragem de te dizer ainda. O ataque espiritual mais perigoso não chega com barulho, não chega com manifestação, não chega com nada que parece sobrenatural. Ele chega parecendo cansaço, ele chega parecendo tristeza sem motivo, ele chega parecendo que suas orações estão batendo no teto e voltando sem resposta. E quem mais corre esse risco não é quem abandonou a fé, é quem nunca abandonou. Eu sou o Padre Jonas. Cresci em Lagoa da Prata, interior de Minas Gerais, e há mais de 20 anos acompanho famílias em sofrimento espiritual nessa região que eu conheço e amo. Mas antes de entrar no conteúdo, preciso te dizer uma coisa sobre mim. Eu não gosto de sensacionalismo. Nunca gostei. Quando o assunto é guerra espiritual, eu sou cuidadoso, criterioso e só falo o que está documentado por séculos de tradição da Igreja. O que você vai ouvir aqui não é opinião minha. É o que os maiores santos e teólogos já registraram e que eu organizei para que faça sentido na sua vida hoje. Eu aprendi a discernir essas coisas cedo. Minha avó, Dona Natividade, que todo mundo chamava de Vó Nati, nunca foi à universidade, nunca leu um livro de teologia, mas ela sabia quando alguém da família estava pesado. Era o jeito dela de dizer. Ela chegava perto, olhava nos olhos da pessoa e dizia assim: aquele menino tá pesado. Aí ia buscar o terço dela, aquele de madeira escura com as contas grandes que ela tinha recebido da própria mãe, e rezava segurando a mão de quem estava mal. Eu era pequeno e ficava olhando sem entender. Hoje, depois de décadas de ministério, eu entendo. A Vó Nati não tinha vocabulário técnico, mas tinha discernimento espiritual que muitos seminaristas levam anos para desenvolver. Ela tinha uma devoção especial a Nossa Senhora Aparecida. A imagem ficava na entrada da casa e ninguém passava pela porta sem fazer uma pequena reverência. Ela dizia: filho, Nossa Senhora não é enfeite, ela é sentinela. Eu carrego isso comigo até hoje. Cada vez que preparo um conteúdo, eu me pergunto: a Vó Nati entenderia isso? Serviria para ela? Se a resposta for não, eu começo de novo. Nesse vídeo, eu vou te mostrar 4 sinais de ataque espiritual. E a terceira revelação, a que guarda o quarto sinal, é a mais importante de tudo. Não pula. Não adianta pular, porque é lá que está o que eu prometi. Antes de eu te mostrar esses 4 sinais, preciso te pedir uma coisa. Se você chegou até esse vídeo, não foi por acaso. Você veio porque sente que algo não está certo e você merece uma resposta verdadeira. Se quiser que eu continue trazendo esse tipo de conteúdo toda semana, conteúdo que não tem medo de falar do que ninguém fala, se inscreva agora no canal. É gratuito e para mim significa que esse trabalho está chegando em quem precisa. E se nos primeiros minutos você já sentiu que esse assunto é sério, deixa um like. É a sua forma de dizer: Padre Jonas, continua. Mas agora, antes de eu ir para a primeira revelação, precisa entender o mecanismo por trás de tudo isso. Existe uma compreensão equivocada muito comum entre pessoas de fé. Quando se fala em ataque espiritual, a imagem que vem à cabeça é a de filmes de terror, possessão, manifestação, algo dramático e visível. Mas São João Paulo II escreveu na carta apostólica Rosarium Virginis Mariae, no capítulo 2, parágrafo 12, que o rosário rezado sem contemplação dos mistérios
É como um corpo sem alma. As palavras estão corretas, o gesto é piedoso, mas o encontro não acontece. Ele chamou a contemplação interior de o coração do rosário e disse que sem ela a oração vocal pode tornar-se rotina, que adormece a alma em vez de despertá-la. Pensa nisso. O Papa que consagrou o mundo ao Imaculado Coração de Maria disse que a oração pode adormecer a alma. Isso já diz muito sobre o que vamos conversar hoje. O inimigo não precisa te afastar da oração. Ele precisa apenas esvaziar a oração que você já faz. E o campo de batalha não é o pecado óbvio, é o espaço entre você e Deus durante os momentos que você já reservou para Ele. Deixa eu te contar sobre Dona Aparecida Ferreira dos Santos, 69 anos, de Patos de Minas. Viúva há 11 anos, 3 filhos, 2 moram em Uberlândia, um mora com ela, o Marcos, 44 anos, que parou de ir à missa há 6 anos depois de um divórcio difícil e hoje diz que não acredita mais em nada. Dona Aparecida acorda às 5h30 todo dia, reza o terço sozinha na cozinha antes de fazer o café. Vai à missa todo domingo na igreja de Nossa Senhora do Rosário, no centro. Toda sexta-feira acende uma vela pedindo pela conversão do Marcos. Ela tem nas mãos um terço de madeira escura, com as contas gastas de tanto uso, que ganhou da própria mãe no dia da primeira comunhão. Não consegue rezar com nenhum outro, já tentou. Guarda esse terço dentro de uma caixinha de madeira, no oratório, ao lado de uma foto do Marcos com 12 anos, na primeira comunhão dele. Quando reza pelo filho, ela pega a foto e segura junto com o terço. Nos últimos 8 meses, Dona Aparecida começou a acordar às 3 da manhã com o coração acelerado, sem pesadelo, sem motivo, ficando olhando para o teto até às 5 horas. Foi ao médico. Pressão normal, exames normais. A médica disse: "A senhora tem 69 anos, é natural." Ela aceitou, mas não acreditou. Quando ela me procurou, me disse em voz baixa, durante a confissão: "Padre, eu tenho rezado toda a vida, mas agora parece que Deus esqueceu o meu endereço." Essa frase ficou comigo, e é por causa dela que esse vídeo existe. A primeira revelação eu chamo de o cansaço que não é cansaço. O inimigo raramente ataca com barulho. Sua estratégia preferida é o desgaste silencioso, como uma ferrugem que trabalha por baixo da pintura. Você não vê, mas a estrutura vai cedendo. Espiritualmente, o ataque começa pela vontade, não pela inteligência, não pela fé intelectual, mas pela energia de agir. A pessoa continua acreditando, mas começa a não querer rezar. Não porque perdeu a fé, porque a vontade foi sendo drenada. Pensa num carro com o tanque furado. O motor ainda está bom, a gasolina ainda entra, mas escoa por baixo sem que você veja. Você liga o carro, anda um pouco e ele para. Não é o motor, é o vazamento que ninguém identificou. O padre Gabriele Amort, exorcista-chefe do Vaticano por mais de 36 anos e autor de Um Exorcista Conta Sua História, publicado em 1990 e traduzido para mais de 20 idiomas, registrou que a forma mais comum de ação do inimigo não era a possessão, mas o que ele chamou de opressão ordinária. Um estado de abatimento espiritual e físico que a medicina não consegue explicar completamente e que a própria pessoa atribui a causas naturais. Ele documentou que esse estado pode durar anos sem ser identificado. Dona Aparecida descrevia a oração como um dever que eu cumpro, em vez de um encontro. Era a primeira bandeira. Você vai pensar, mas padre, eu tenho 68 anos, cansaço é normal. Sim, cansaço físico é normal, mas cansaço da alma, que aparece especificamente na hora de rezar,
que desaparece quando você vai fazer outra coisa e que vem acompanhado de uma vontade de encurtar a oração, esse tem outra origem. O seu corpo pode estar cansado e a sua alma estar bem. O problema é quando os dois se confundem e você para de investigar. A instrução para essa semana é esta: antes de começar o terço, fique em silêncio por 3 minutos, sem abrir o aplicativo, sem pegar o rosário ainda. Coloque as mãos abertas sobre os joelhos, olhe para a imagem de Nossa Senhora Aparecida e diga em voz alta: Senhora, minha vontade está fraca, empresta-me a tua. Só depois comece. Muitas pessoas relatam que essa pausa simples, reconhecer a fraqueza da vontade antes de rezar, muda a qualidade de toda a oração que vem depois. A oração deixa de ser esforço e volta a ser encontro. A segunda revelação eu chamo de a virtude que virou armadilha. Este é o sinal que mais surpreende e o que mais gera negação. Existe um padrão de comportamento comum em pessoas muito devotas que parece santidade, mas que na prática fecha a porta da graça. É o sacrifício compulsivo sem discernimento. A pessoa passa a acreditar que quanto mais ela sofre, mais agrada a Deus. Começa a recusar ajuda, a não aceitar consolação, a interpretar qualquer momento de alegria como sinal de que está relaxando na fé. O mecanismo espiritual é este. O inimigo não precisa trazer o mal de fora. Ele usa a própria virtude da pessoa, distorcida, como instrumento de isolamento. É como uma planta que recebe água demais. A raiz apodrece exatamente pelo excesso do que deveria nutri-la. A pessoa genuinamente devota começa a confundir sofrimento com santidade e passa a procurar a dor como prova de que está no caminho certo. Eu sei o que você está pensando agora. Você está pensando, ele está dizendo que minha devoção está errada? E eu precisava que você pensasse isso, porque é exatamente aí que está o nó. Santa Teresa de Ávila, doutora da Igreja e reformadora do Carmelo no século XVI, escreveu no capítulo 19 de O Livro da Vida que o verdadeiro avanço espiritual não se mede pela quantidade de sofrimento suportado, mas pela paz interior que acompanha a alma mesmo nas provações. Ela alertou que confundir tristeza espiritual com humildade é um dos enganos mais comuns e mais perigosos, e que o inimigo é mestre em usar a própria seriedade da pessoa contra ela mesma. Dona Conceição, 72 anos, de Montes Claros, rezava o terço 3 vezes ao dia, jejuava às quartas e sextas e havia anos recusava qualquer convite da família para almoços ou festas, dizendo que essas coisas distraem da fé. A filha percebeu que a mãe sorria cada vez menos. Quando conversei com ela, Dona Conceição me disse: Padre, quanto mais eu rezo, mais pesada eu fico. Será que eu não sou boa o suficiente? Essa frase foi o sinal. A graça não pesa. O que pesa tem outra origem. Os santos sofreram quando o sofrimento veio até eles. Não foram buscá-lo como medida de santidade. A diferença entre o sofrimento santificado e o sofrimento distorcido é esta. O sofrimento santificado vem acompanhado de paz. O sofrimento buscado como prova de valor vem acompanhado de ansiedade, orgulho disfarçado e isolamento. Se você está sofrendo e ficando mais isolada, mais pesada e menos amorosa, algo não está certo. A instrução para essa revelação. Por 7 dias, após o terço da manhã, permita-se fazer uma coisa que lhe traz alegria simples. Tomar café devagar, ligar para um neto, sentar no sol por 10 minutos. E ofereça essa alegria a Deus deliberadamente. Diga: Senhor, esta alegria também é oração. Isso não é relaxar na fé, é corrigir uma distorção.
A alma descansada ora melhor do que a alma exausta. Quando você oferece a alegria a Deus, você está dizendo a Ele que confia que Ele é bom, não apenas que Ele é severo. Lembra da Dona Aparecida? Ela também fazia isso. Ela tinha parado de ligar para as amigas, parado de cuidar das flores no quintal, parado de rir com o neto. Achava que estava sendo mais santa. Estava ficando mais sozinha. E o Marcos, que já estava distante, foi ficando mais distante ainda, porque a mãe que ele conhecia havia desaparecido por trás de uma rigidez que ele não entendia. Agora chegamos ao que eu prometi no início. A terceira revelação, o quarto sinal, o que ninguém tem coragem de falar. Se você reconheceu algo de si mesma nos 2 primeiros sinais, fica aqui, porque esse terceiro é o mais importante de todos. E antes de te explicar o mecanismo, preciso que você responda honestamente as 5 perguntas. Não precisa responder em voz alta, responde por dentro. Primeiro, você termina o terço e não consegue lembrar o que rezou? As palavras saíram, mas você estava pensando na lista de compras, no neto, no médico. Não por falta de fé, por automatismo. Segundo, você sente que suas orações não sobem? Uma sensação difusa de que as palavras ficam no teto, que algo está bloqueado entre você e o céu. Terceiro, você aumenta a quantidade de orações para compensar a falta de presença? Mais novenas, mais terços, mais promessas, como se quantidade pudesse substituir contato. E mesmo assim, a sensação de distância aumenta. Quarto, você se irrita quando alguém interrompe sua oração? Não porque a oração é sagrada, mas porque você perdeu o fio e sabe que não vai recuperar. A irritação é o sinal de que a oração virou tarefa, não encontro. E o quinto, o mais inesperado, o que ninguém nomeia. Você sente mais paz quando evita o oratório do que quando vai até ele. Você passa a preferir ver televisão, ligar para alguém, qualquer coisa, porque o oratório virou um lugar de cobrança, não de descanso. Você foge do lugar de oração sem saber por quê. Se você se reconheceu em 3 ou mais desses sinais, esta revelação é diretamente para você. Eu chamo esse sinal de a porta que você mesma fechou sem perceber. Quando uma pessoa reza o mesmo terço, da mesma forma, no mesmo horário, por 30 ou 40 anos, pode acontecer o que a teologia espiritual chama de oração mecânica. As palavras estão corretas, a intenção inicial foi boa, mas a alma não está presente. A boca fala, o coração está em outro lugar. A oração mecânica não abre o canal de graça, e o espaço que deveria ser ocupado pela presença de Deus fica vazio. Natureza espiritual, como natureza física, não tolera vácuo. É como uma fechadura cujo segredo você conhece tão bem que para de pensar nela. Um dia você percebe que a porta está fechada e a chave não entra mais. Você não perdeu a fé, você perdeu o contato vivo com ela. São João da Cruz, doutor da Igreja e correformador do Carmelo ao lado de Santa Teresa, escreveu na Subida do Monte Carmelo, livro 2, capítulo 13, que a alma que se apega às formas externas da devoção, sem renovar o espírito interior, entra num estado que ele chamou de seca espiritual. Não por falta de graça, mas por falta de disposição interior para recebê-la. Ele disse que esse estado é frequentemente confundido com tibieza ou pecado, quando na verdade é um convite de Deus para uma forma mais madura e mais profunda de oração. A instrução para essa revelação é a mais simples e a que mais assusta. Por 3 dias, substitua o terço completo por 10 minutos de silêncio diante da imagem de Nossa Senhora. Sem rezar nenhuma oração vocal, apenas olhe para ela e diga: Senhora, eu não sei mais o que dizer, fica aqui comigo. Isso não é abandono da devoção,
É o que os místicos chamam de oração de simples presença. No quarto dia, quando você retomar o terço, comece apenas o primeiro mistério e pause. Pergunte: o que esse mistério tem a ver com a minha vida hoje? Responda em silêncio. Depois continue. Você vai pensar: ficar em silêncio não é rezar, eu preciso das palavras. As palavras são o veículo, não o destino. Santa Teresa de Ávila ensinou que há formas de oração vocal rezada com tanta distração que valem menos espiritualmente do que 1 minuto de silêncio consciente diante de Deus. Isso não é desrespeito à tradição, é o coração da tradição. Dona Aparecida aplicou exatamente isso. Nos 3 dias de silêncio, ela me contou depois que ficou desconfortável no primeiro dia, inquieta no segundo, e que no terceiro chorou diante da imagem de Nossa Senhora sem saber por quê. Não de tristeza, de alívio, como quem solta algo que carregava há muito tempo sem perceber o peso. Agora deixa eu te dar as 5 instruções práticas para você começar hoje. A primeira: esta semana, antes de cada terço, fique 3 minutos em silêncio com as mãos abertas e diga em voz alta: Senhora, minha vontade está fraca, empresta-me a tua. Quando você nomeia a fraqueza antes de rezar, você para de fingir para Deus e a oração fica honesta. A segunda: por 7 dias, ofereça a Deus um momento de alegria simples todo dia. Uma xícara de café, 10 minutos de sol, a risada de um neto. Diga: Senhor, esta alegria também é oração. Quando você faz isso, você está corrigindo uma distorção que talvez esteja fechando a graça há anos. A terceira, e essa vai ser a mais difícil de aceitar: por 3 dias, substitua o terço completo pelo silêncio de 10 minutos diante de Nossa Senhora. Apenas fique presente. Muitas pessoas relatam que após esses 3 dias, a sensação de que as orações não sobem desaparece, porque a alma foi reabitada antes de voltar a falar. A quarta: pegue a foto da pessoa pela qual você mais reza, aquela que está longe da fé, e coloque essa foto no oratório. Toda vez que for rezar, olhe para o rosto dela antes de começar. Diga o nome dela em voz alta, não uma prece longa, apenas o nome, com amor. O que muda? Você para de rezar por uma situação abstrata e começa a rezar por uma pessoa real. E essa diferença, espiritualmente, é enorme. A quinta instrução é a mais difícil e a mais transformadora. Para de pedir a Deus que mude a pessoa que você ama e começa a pedir que Ele te mude a você primeiro. Diga esta oração, uma vez, em voz alta, com os olhos abertos. Senhor, eu não sei o que o Marcos precisa, mas sei o que eu preciso, confiar em Ti. Muda-me a mim, o resto eu deixo contigo. Isso não é desistir, isso é o que o amor de Deus faz o tempo todo. Ele começa em nós, não nos outros. Dona Aparecida aplicou essas instruções. 2 semanas depois, ela voltou a dormir a noite inteira. O terço voltou a ter gosto, como ela disse. E numa tarde de domingo, sem que ela tivesse dito uma palavra, o Marcos bateu na porta do quarto dela e perguntou se podia ir com ela à missa no domingo seguinte. Ela não sabe explicar a conexão. Eu sei. Quando uma alma para de carregar o peso do outro e entrega esse peso a Deus, ela libera um espaço dentro de si que Deus preenche com uma graça diferente. E essa graça, às vezes, alcança quem estava longe de um jeito que nenhuma novena repetida mecanicamente alcançaria. João Paulo II disse que o rosário sem contemplação é um corpo sem alma. Hoje você aprendeu como devolver a alma a esse corpo. Dona Aparecida levou 2 semanas para voltar a dormir e 3 meses para ver o filho voltar à missa. Ela não fez nada heróico.
Ela fez o simples com presença. Se a história dela tocou algo em você, não deixe esse vídeo morrer aqui. Compartilha com alguém que você sabe que precisa. Uma amiga, uma irmã, um familiar que você olha e pensa, ela está pesada. Esse pode ser o vídeo que faz a diferença na vida dela. E se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora, não para me ajudar, mas para garantir que a próxima mensagem também chegue até você. Porque o que conversamos hoje foi o começo de uma conversa que precisa continuar. E agora, antes de encerrar, eu quero rezar com você. Nossa Senhora Aparecida, Mãe do Brasil, padroeira desta terra que eu amo, nós os reunimos aqui hoje. Cada pessoa que está assistindo agora, com o terço gasto de tanto uso, com a foto do filho ou da filha guardada no oratório, com o coração cansado de rezar para uma porta que parecia fechada. Nós te pedimos que intercedas por nós diante do seu Filho. Não pedimos que ele mude quem amamos antes de mudar a nós. Pedimos que nos dê olhos novos para enxergar o que está acontecendo em nossa alma, coragem para fazer diferente e confiança de que o Ele nunca esqueceu o nosso endereço. Por aqueles que estão aqui comigo hoje, pelos filhos e netos que se afastaram, pelos que acordam às 3 da manhã com o coração acelerado sem saber porquê, nós pedimos a tua intercessão, Mãe. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora te cubra com o manto dela e que você durma essa noite um pouco mais leve do que estava antes de começar esse vídeo.